desde os tempos do pombo-correio até a descoberta de poder ouvir uma rádio do outro lado do mundo. Ou seja, comunicação a longa distância sempre teve um alto impacto na humanidade. Então, bora desbravar as novidades das telecomunicações, que por sinal são elas os motivos de vocês poderem estar me ouvindo e me vendo agora. E um tema como esse merece convidados que entendam do riscado. E é por isso que eu tenho aqui comigo hoje, à minha esquerda, o Fabiano Ratti, que é diretor da Faculdade Senai, e à minha direita, o Joel Ferreira dos Santos, que é coordenador de Educação Superior também do Senai. Sejam muito bem-vindos e obrigado por aceitarem o nosso convite. Muito obrigado, Márcia, pela oportunidade. Acho que é uma honra estar aqui representando o Senai, falando um pouquinho dessa parte de telecomunicações, né? Como tu trouxeste na tua introdução, a questão das telecomunicações, que nasceu lá com o lançamento dos pombos-correios, né? Até os dias de hoje, eu achei bem interessante, assim, como vocês abordaram essa introdução, porque justamente a semântica da palavra telecomunicações remete a isso, né? Uma comunicação de longa distância. Então, no início, lá, os pássaros nos ajudaram a fazer essa comunicação, até os dias de hoje, né? Mas hoje nós já evoluímos muito mesmo, assim, e no Brasil, principalmente, desde 98, nós estamos com essa evolução bem acirrada, né, porque com a criação da Agência Nacional de Telecomunicações, da Anatel. Então, ontem, inclusive, eles completaram aí 26 anos, né, de fundação da Anatel. E desde então as telecomunicações no Brasil deram um salto muito significativo. Importante, né? Então, falarmos sobre esse tema, né? Exato, né? E hoje tudo envolve a telecomunicações, né? Em todas as áreas, né? Então, o maior pânico das pessoas hoje não é faltar luz nem água, né? É ficar sem internet. Mas com certeza. Ou caiu o WhatsApp, né? Ou caiu o WhatsApp, ninguém trabalha. Né? Então, essa situação é bem preocupante, né? Então, gente, para mostrar que telecomunicações é um assunto muito mais do dia a dia das pessoas do que a gente pode pensar, do que pode parecer, eu quero começar com uma pergunta muito básica, muito conceitual, que é para explicar para o nosso público o que pode ser considerado telecomunicação. Então, toda a comunicação de longa distância, ela é uma telecomunicações. Né? Então, por exemplo, né, esse nosso momento aqui desse podcast que nós transmitiremos através dos streamings de vídeo, eles só são possíveis acontecer em função das telecomunicações realmente. Né? Então, todo o serviço, seja ele de voz, dados ou imagem, ele tem que ter um meio de comunicação para entregar esse serviço ao usuário. E esse meio só é possível através das telecomunicações. Né? Então, ela só existe, né, esses produtos em função das telecomunicações. Então, realmente, está mais no nosso dia a dia do que a gente pensa. Agora, a nossa angústia aqui é ficar sem o celular, né? Porque o celular já faz parte do nosso dia a dia. É a extensão do braço, como dizem, né? Então, essa questão aí tá na palma da mão tudo que a gente precisa hoje, né? E se não houver a questão da telecomunicações ou da rede de internet que a gente comunica, né, com todos os dados, realmente hoje praticamente vai parar todas as situações, né? Tudo está envolvido, educação, saúde, tudo que tu imaginar está envolvido interligado, né? Com a telecomunicação. Com a telecomunicação, né? Então... Bom, a gente vive num país de dimensões continentais, né? Então, e é possível, portanto, afirmar que o Brasil enfrenta uma série de dificuldades na prestação de serviços das telecomunicações, né? Porque realmente são distâncias gigantescas, né? Mas o que de fato acontece no que tange, por exemplo, a telefonia? Que dificuldades são essas? Então, hoje nós temos no Brasil 5.574 municípios, né? Então, apenas? Apenas 5.574. Nós temos aí 5 operadoras de telecomunicações aí. Também os provedores de serviços de internet, que hoje... São muitos, né? São em torno de 15 mil provedores, né, de serviços de telecomunicações aí no Brasil. Então, são várias empresas que
agregaram muito valor na distribuição para poder justamente vencer essa barreira de atender esses municípios. Essas pequenas empresas hoje, elas representam 53% do mercado. Então, de um universo, né, a Anatel divulgou os dados na semana passada, hoje nós temos em torno de 50 milhões de conexões de acesso banda larga, né, fixa no Brasil. Então, um pouco mais da metade disso está na mão dos pequenos, né? Isso foi uma evolução dos últimos 10 anos, né? Então, foi algo que está nos ajudando a vencer isso. E hoje o Brasil é o país que consegue trabalhar com esse modelo de serviço. Onde a Anatel foi muito feliz desde 2009, criar o Programa Brasil Banda Larga para Todos, onde incentivou empresários locais a criarem esses provedores de serviço de internet, justamente com o intuito de cobrir as lacunas que as grandes não cobriam. Porque, claro, é muito mais atrativo tu explorar os grandes centros, né, as capitais, pela densidade demográfica. Né? E pelo PIB, né? E pelo PIB. Então, com isso, esses empresários locais conseguiram fazer esses provedores, né? Então, como um case único no mundo, e estão conseguindo entregar. Então, 1 em cada 4 brasileiros hoje tem acesso, né, a internet fixa, né, banda larga, né? E a gente hoje está com a expansão do 5G aí também. Queria chegar nesse ponto, gente. Quando a gente começou a noticiar sobre o 5G e o Coletiva.net, por ser um portal voltado à área de comunicação, acompanha isso há muito tempo, eu fazia sempre uma brincadeira. O 5G vai chegar e o 3G começa a funcionar quando? Né? Então, eu queria que vocês pudessem explicar um pouco mais sobre essa realidade do 5G, porque ele não tem muito a ver com o que a gente teve até agora, né? Ele vem com uma outra proposta de banda, né? Que não tem muito a ver, na verdade, com o que a gente tem até hoje, né? O que a gente tem até o momento. Mas eu acho que antes disso ainda, para te ajudar, né? Hoje, como é que a gente conseguiu ter essa ramificação dentro do Brasil, né? A mão de obra que a gente precisa para que a gente possa ter isso funcionando, né? Então, tu comentou aqui quando é que chega o 3G, né? Às vezes a gente está em algum lugar que não tem nem o G, né? Então, se funcionar o 4G adequadamente, já está ótimo, já está muito bom, né, em todas as localidades. Perfeito. Né? Só que isso demanda de mão de obra, né? A qualificação dessas pessoas, né? A gente vem lá o Joel é técnico da área, né? Coordena essa área toda dentro do Senai, mas a gente vem lá do cabo par metálico para uma fibra ótica, né? Então, qual é a evolução disso, né? Qual é o ganho na comunicação, né? Então, como é que a gente atualizou a pessoa que fazia a instalação lá de um par metálico para uma fibra? Né? Então, e agora, falando de 5G, que é outra tecnologia. Não é uma evolução do 4, né? 4, Ela vem como uma tecnologia diferente, é isso, né? Exatamente. Só não estou entendendo errado, né, pessoal? Ela vem com uma evolução tecnológica, né? De quinta geração. De comunicação, né? Que aí o Joel consegue depois também nos detalhar um pouco mais sobre esse processo. Mas a nossa preocupação é que a gente possa ter nessa estrutura não só as pessoas que façam isso funcionar, mas que deem um suporte, né? Então a gente precisa desse... E o Senai entra exatamente nesse contexto, né? Então a gente está aí já habilitado a ajudar, né, as grandes operadoras, os pequenos provedores. Hoje nós temos muitos ex-alunos que são donos de provedores. Né? Eles aprenderam dentro do Senai como fazer e se tornaram provedores de internet, né? E estão ajudando nessa capilaridade que nós temos no Brasil, que é muito importante, né? Então isso nos ajuda aí na construção dessa tecnologia com a chegada aí do 5G, né, João? Perfeito. Eu acho que o que o Fabiano trouxe é bem importante aí, que tu falaste, e o 3G, quando é que vai chegar? Né? Muito da nossa limitação é em função dessa extensão territorial que nós temos, e aí de implantar a tecnologia e de realmente capacitar essa mão de obra para que ela consiga nos atender de maneira que nós consigamos expandir a rede de maneira efetiva, né? Então, o Fabiano trouxe ali a questão da capilaridade de fibra ótica, né? Então, o 5G ele só vai funcionar se nós tivermos capilaridade de fibra ótica, porque como ele funciona numa frequência mais elevada do que o 4G, por exemplo, né, ele acaba que tu tem que instalar pontos de distribuição do sinal mais próximos um do outro, justamente para chegar até próximo do usuário em função da alta frequência. Mas a alta frequência também
apesar de limitar a distância entre o usuário e a estação rádio base, ela garante uma banda maior, comparado com o 4G, 20 vezes mais que o 4G, com uma latência menor também, que garante aí os serviços aí de tempo real que nós temos hoje, né, de voz, por exemplo, sobre IP, de transmissão de lives, né? Eles só acontecem com uma qualidade esperada se tiver uma latência menor, que é o tempo que eu transmito o dado e recebo a resposta novamente, né? Então, é isso que garante a qualidade. O 5G ele vem justamente para isso, né? Então, tu perguntou quando é que chega o 3G. A Anatel promete para nós que o 5G ele chega até 2030 a todas as cidades brasileiras e que até 2026 o 4G tenha um alcance em todas as cidades. Olha, esse ótimo. É o compromisso que as operadoras assumiram. É uma ótima notícia. Mas, gente, a gente pode afirmar, porque quando a gente, de novo, né, falando em telecomunicações, a gente está falando do dia a dia das pessoas, que às vezes a gente não se dá conta disso, né? Porque quando a gente fala de telecomunicações, a gente fala de internet, a gente fala de rádio, a gente fala de TV, a gente fala de telefonia, que são tecnologias diferentes, né? Mas que fazem com que as pessoas se comuniquem. Mas ela é, especialmente do ponto de vista do ensino, uma área extremamente democrática, né? Porque ela permite várias possibilidades e ela qualifica para uma série de áreas possíveis. Sim. É isso? Exato. Facilita muito a questão da educação, né? Que a gente poder explicar em aulas gravadas, videoaulas, aulas interativas por vídeo, né? Mas também a gente também tem que ter um cuidado, né? Porque nada substitui a prática, né? E o Senai entra muito nisso, né? Então o nosso forte, né, do nosso DNA tá ali o hands-on, né? O mão na massa do aluno aprender fazendo, né? Que nem eu comentei antes ali, o nosso aluno sai capacitado para montar um provedor, né? Saber como é que funciona. Então, como é que ele aprende isso, né? Dentro dos nossos laboratórios do Senai, tanto em cursos técnicos, mas principalmente na faculdade do Senai, ele sai capacitado porque ele tem toda a estrutura necessária, simulada, né? A gente tem inclusive um laboratório que simula toda Porto Alegre, Grande Porto Alegre ali com Canoas, São Leopoldo, interligação, até a chegada na casa do cliente. Né? Então ele entende todo o fluxo, né, da telecomunicações mesmo, desde quando chega, né, como é que é distribuído, como é que faz para fazer uma interligação por fibra, por cabo, como é que liga, qual é a tecnologia que está sendo utilizada ali, que tipo de aparelho, né, que tipo de equipamento a gente usa para isso, né? Então a gente consegue simular e isso facilita muito essa mão de obra. E dito isso pelas próprias operadoras, né, que às vezes eles não conseguem ter uma agilidade maior na implantação é por falta de mão de obra. Porque não é uma qualificação simples, né? Não é um curso às vezes de 40 horas, um curso rápido que a pessoa vai se habilitar a ser um técnico de telecomunicações, ou um tecnólogo, né? Que já seria né, do parte do nível tático para o estratégico, né? Saber montar a rede, saber explicar, saber coordenar uma equipe, né? Saber como fazer. Então essa mão de obra o Senai vem qualificando ano a ano para que a gente possa ajudar nessa questão da telecomunicações e ter essa ramificação rápida que a gente precisa. Né? Eu acho que o que o Fabiano trouxe é bem importante, essa questão assim, de a gente ter realmente essas capacitações, né? O Senai consegue fazer isso de maneira bem diferenciada, justamente porque nós temos parcerias com as empresas, então a gente trabalha muito em conjunto com as empresas, então os nossos laboratórios são equipados com os equipamentos de ponta que as empresas têm aí para atender a todos esses serviços, e os nossos alunos eles conseguem realmente enxergar lá desde quando o sinal de telecomunicações é gerado, seja ele como tu trouxe ali, rádio, imagem ou voz, né, até passar pelos meios de telecomunicações em si e chegar no usuário final, né, por meio de toda essa tecnologia. Então é o que nós além, claro, de trabalhar essa parte da técnica, nos cursos de graduação, por exemplo, nós estamos formando profissionais, né, na parte de os tecnólogos em sistemas de telecomunicações, por exemplo. Eles, além de ter todo esse domínio da tecnologia,
como o Fabiano trouxe, também aprendendo a fazer com a mão na massa, ele também aprende a parte estratégica, que é o objetivo dele, né? O objetivo, né? Que esse aluno ele possa empreender dentro da área de telecomunicações, que ele possa atender as demandas da indústria também de telecomunicações, seja ela de serviços ou de processos produtivos. Então esse aluno, ele, dentro do curso, ele também acaba trabalhando unidades curriculares como empreendedorismo, liderança e gestão organizacional, a ética e legislação, para que ele, além das capacidades técnicas, ele desenvolva também as capacidades de relacionamento, né, para que ele possa fazer a gestão dessas equipes. Né. Me corrijam se eu estiver errada, tá? Mas assim, o setor de telecomunicações, teoricamente, pode ser dividido em 3 principais segmentos. Empresas que têm concessão para prestação de serviço, fornecedores de equipamentos e empresas que prestam serviços de alto valor agregado. É isso? É isso. Vocês podem falar um pouco sobre isso? Sim, o mercado, assim, hoje, nós, quando teve a privatização das telecomunicações ali, ficou na mão de algumas grandes operadoras, né? E aí, como em outras áreas também. Como em algumas áreas. Nós tivemos, desviando um pouquinho do assunto, mas nós tivemos aí a questão da falta de energia em São Paulo, lá de 5 dias. O apagão, e aí entrou muito nessa questão de, os serviços que são monopólio, fica difícil tu privatizar só na mão de uma empresa. Né? Então, acho que foi bem acertada essa decisão de privatizar para as telecomunicações e depois abrir para os menores, justamente para conseguir atender a essa necessidade, essas diferentes necessidades. Né? Então, claro, as operadoras maiores, elas têm uma capilaridade maior e podem oferecer serviços agregados além dos pequenos, né? Assim, né? Mas isso não, os pequenos também, eles conseguem rapidamente se adaptar à tecnologia. Nós tivemos uma transição do cabo metálico para a fibra ótica. Os pioneiros nessa transição foram os provedores de internet. Justamente por eles serem pequenos, eles têm essa velocidade, né, para poder fazer essa adaptação. São mais ágeis, né, no processo. Empresas menores conseguem mudar a tecnologia rapidamente. Estão em beta. Exato, né, conseguem, e a empresa maior até virar a roda lá demora um pouco mais, né. Então a gente tem o ganho da operadora grande, mas o pequeno também contribui bastante para isso. Para essa agilidade, de testes, né? Nos processos todos, né. Tu trouxe a questão em beta, Márcia, eu acho que todo mundo aí está escutando falar da SpaceX, agora da Starlink aí com o Elon Musk, e é uma empresa que vem realmente revolucionar esse setor de telecomunicações, né? Principalmente para vencer essa questão que tu citaste no início da conversa, da extensão territorial, né? Porque consegue atender aos diferentes rincões desse nosso Brasil. Então hoje a Starlink, ela está ali atendendo já com em torno de 4.000 satélites, né? Todo o território no Brasil já se consegue se atender. Uau. E ela entra dentro dessas, né, como força para poder entregar realmente esse serviço lá na ponta, né? E com qualidade também, apesar de estar em versão beta. A gente estava comentando isso, até foi hoje, né, no início da tarde ali, em algumas situações. Tem um artista que instalou isso na caminhonete dele atrás, porque ele vai fazer shows no interior e não tem comunicação. Né? Então foi uma forma que ele achou, né, adaptou a realidade dele por ser muito no interior, e essa tecnologia vem trazendo benefício para ele. Né? Então é uma outra dinâmica, né? Uma outra dinâmica. Né? Mas é jogar com as armas que tem, literalmente, né? E usar elas a favor. A fibra não chega lá, mas ele chega com o carro dele lá. Perfeito. Ótimo. Gente, eu queria ouvir um pouco, na verdade, de vocês sobre os desafios, né? Quais são os principais desafios das telecomunicações atualmente? A gente falou um pouco dessa questão das distâncias continentais, a gente falou desse esforço de qualificar a mão de obra, tem toda a questão tecnológica, que também é muito rápido, né? Essas transformações tecnológicas são extremamente ágeis, cada vez mais. Mas assim, se a gente puder falar sobre dos principais desafios da área.
Uma questão é a questão da mão de obra, né? Porque como a tecnologia, tu comentou, ela está sempre evoluindo, né? Então, mesmo o Senai tendo laboratórios de ponta, né? Se o aluno ficar distante da atualização por um período, ele vai ficar desatualizado. Defasado, né? Então, e aí a tecnologia vai vir, a tecnologia mais nova, mais atual, e ele vai estar com dificuldade, né? Então, e para a gente formar também essa mão de obra, né? Não é tão simples, né? Formar uma pessoa desta área que possa fazer, né? Por exemplo, o equipamento lá, o Joel pode falar tecnicamente, né? Mas a soldagem de uma fibra não é tão simples. Quando a gente vê aquele carrinho parado numa esquina lá com guarda-sol e coisa, ele está com uma máquina de solda de fibra porque rompeu a fibra naquela região. Então, se ele não soldar todas aquele cabo de fibras, vai parar a região toda. Ou aquele quarteirão, aquela região. Vai parar a vida daquelas pessoas. Vai parar a vida. Então, a agilidade dele, a tecnologia, né, para facilitar. Então, se não tivesse essa possibilidade de soldar uma fibra, né, talvez tivéssemos que passar cabos, né, de fibra por quarteirões para poder chegar de novo na residência. Então, só que isso a gente traz a tecnologia, né? Como é que a pessoa vai aprender a fazer isso? Ela precisa ter um histórico, né? Então, se a gente não investir na educação de pessoas para essa área de telecomunicações da base para as outras áreas mais específicas, a gente vai ter muita dificuldade, já está tendo hoje, né? A questão da implantação do 5G não é qualquer mão de obra, né, Joel, que consegue fazer a implantação aí dessa tecnologia, né? E o Senai está atrás disso, buscando constantemente se atualizando para que a gente consiga se manter, né, como parte fundamental dessa implantação das redes de telecomunicações, né? Hoje nós perguntaste assim da questão dos desafios, né? Além da educação, os desafios de infraestruturas eles são gigantescos, né? Muito em função dessas distâncias, mas nós estamos conseguindo superar assim de uma maneira muito veloz. Mas que bom saber. Um dos desafios é, por exemplo, a questão da ocupação dos postes, né? Hoje nós passamos ali, vemos essa bagunça toda ali. Então, emaranhado de fios. Então, existem alguns pactos que as empresas estão fazendo entre elas e também a Anatel, junto com, inclusive com as prefeituras também estão buscando soluções para isso, né? Então algumas cidades já estão fazendo algum piloto em limpar essa rede para que realmente possa entregar um serviço com qualidade, né, para o usuário final, né? Então o desafio da infraestrutura ele é gigantesco e a gente só vai conseguir vencer esse desafio desburocratizando, né, a questão da legislação, até nessa questão do 5G que nós abordamos ali. Haverá necessidade de instalar um maior número de ERBs, né, que são as estações radiobase, e com isso tem que ter as licenças das prefeituras, né, tem que facilitar isso. Então, esses são os desafios, né, da legislação e da construção da infraestrutura. São os principais desafios. Antes de continuar, eu quero lembrar a nossa audiência que este programa é um oferecimento da Vero. A Vero tem taxa sob medida e máquina grátis. Vero cabe no seu bolso, a Vero é mais negócio, peça a sua proposta. Gente, eu sempre tento buscar uma pergunta que se relacione com um período que todos nós passamos bem crítico, que foi a pandemia. E na pandemia, a internet virou a melhor amiga das pessoas que estavam trancadas em casa, né? O que a gente pode falar sobre o setor de telecomunicações nesse mundo pós-pandêmico, né? Porque a gente viu ali o quão necessário a área de telecomunicação se fez no período pandêmico. Seja por uma questão de imagem, né? Por toda a parte de informação, o jornalismo nunca foi tão acessado, o rádio, etc. Assim como o lazer, o passatempo, enfim, e o próprio trabalho remoto, que só é possível por conta dessa área de telecomunicações. Mas e esse mundo pós-pandêmico? Assim, o que a pandemia trouxe para essa área? Acho que a pandemia, né, Fabiano, garantiu que nós tivéssemos um avanço de 3 anos, né, na parte tecnológica. Né? Então a gente teve um avanço muito significativo. Meio obrigatório, assim. Foi obrigatório. A substituição que a gente comentou ali do par metálico para fibra foi muito necessário, né? A otimização das residências aí, né? Quem não tinha internet ou
eu só tenho lá no celular, não tinha uma internet em casa, na pandemia se obrigou a ter, né? E muitas pessoas que tinham talvez alguma resistência, né? Ou até as pessoas de mais idade, que às vezes não tinham tanto acesso. Hoje eu tenho a minha mãe lá com 76 anos, ela opera o WhatsApp, porque tu não me respondeu, já te mandei, sabe? Então, pessoas com mais idade também estão utilizando e isso aumentou muito, né? Na pós-pandemia, durante a pandemia que se deu esse start, né? Então a atualização tecnológica, né? Os próprios smartphones aí que tiveram uma melhora também neles, né? Para que a gente pudesse utilizar mais recursos, né? Então envolve toda uma cadeia a telecomunicações, né? Uma TV que a gente tinha lá, TV de tubo, né? Hoje, se tu não for uma Smart TV, tu já não quer, porque não tem acesso à internet, né? Então, para ter essa comunicação de várias situações que tu pode operar numa TV também. Né? Acelerou essa questão da tecnologia, a própria educação, né? Ela só foi possível dar continuidade nela realmente porque nós conseguimos aplicar a telecomunicação, né, efetiva para que cada um permanecesse no conforto do seu lar, recebendo aí as aulas dos professores, né? O próprio sistema financeiro, e tu trouxe a Vero, né? Então, só conseguiu, né? Teve um avanço também gigantesco, porque as pessoas passaram a se utilizar do Pix, por exemplo, ali. Eu só vivo de Pix hoje em dia. Para poder fazer... invenção do sistema financeiro dos últimos tempos. Foi fantástico, assim. Então, teve essas evoluções realmente por conta da pandemia, né? Então, isso foi assim o que a pandemia trouxe de bom. Nas telecomunicações teve um avanço gigantesco, né? Então trouxe assim... mas para comportar tudo isso, né? O Joel trouxe a questão do Pix, né? Quantos milhões de pessoas usam o Pix a todo momento, instantâneo, né? Um tempo atrás você queria fazer uma transferência de um banco para o outro, uma briga, né? Tu não ia no banco, resolvia, aí paga taxa, demora para entrar, ou é de um dia para o outro. Então hoje tu faz ali, só que para isso tem alguma coisa por trás, né? Então toda essa tecnologia que foi embarcada, o Pix é só o que a gente vê, né? Tu mandei agora, tu recebeu aí, né? Tu vai fazer uma transação, já recebeu aí, né? Porque tu quer que apareça na hora. Na hora. Né? Só que o que tem por trás disso, né? É uma tecnologia avançada para que possa permitir, né? Comunicar lá no banco X para o Y, dizer que tem saldo, não tem, passa muito rápida e entrar na conta da outra pessoa ainda, né? Então, e às vezes de regiões diferentes, bancos diferentes, né? E até transações às vezes internacionais que são rápidas também, que a gente consegue, mas isso a gente tem que ver o que foi embarcado atrás disso, né? Qual é a tecnologia que está chegando, a situação, quem é que está na programação, né, no desenvolvimento desses novos sistemas, que é uma área que o Senai atua também, né, o curso de graduação na análise e desenvolvimento de sistemas, né, que embarca isso tudo por trás, para que a telecomunicações possa comunicar, né? Se ela não só ir e voltar e não tiver a programação, também não vai funcionar. Talvez quando eu citei também que a área de telecomunicações ela é democrática, também é interessante que ela não basta si só, né? Ela também se conecta com outras áreas que são extremamente necessárias para que juntas se ofereça esse serviço mais completo. Tô errada? Não, tá certo. É isso? É isso aí mesmo. Que é aproximar o usuário dos produtos que as empresas estão ofertando. Então, acho que só se faz com esse avanço da tecnologia em si, né? Então, por falar em tecnologia, a minha próxima pergunta é nesse sentido. Telecomunicações, ela está diretamente ligada à tecnologia, né? Está diretamente. Mas a gente começou numa tecnologia muito arcaica, né? E se a gente for pensar, os nossos jovens de hoje, muitos inclusive alunos do Senai, eles não fazem ideia do que é um telefone com fio, um radinho de pilha, um telégrafo, então... Se botar no Google, é capaz de nem entenderem como que aquilo funcionava, né? Então, assim, como que a tecnologia, que ela está aliada a telecomunicações? É evidente, muito, mas de que forma essa tecnologia atinge diretamente as telecomunicações? Porque uma coisa, como eu falei, a tecnologia ela muda muito rápido e as telecomunicações elas têm que acompanhar o tempo todo, né?
Tem que acompanhar. E muito, assim, da necessidade do usuário, Márcia, ele se dá porque o usuário tem acesso, primeiro, às telecomunicações ali, então, a capacidade de utilizar aquela rede como transmissão de dados agora, por exemplo, com uma banda mais elevada. Então, são necessidades que o usuário, às vezes, desconhece que ele vai ter. E que ele acaba gerando essa necessidade em função de ter a tecnologia disponível para ele. Então, às vezes, o jovem está lá, né, mexendo no celular e desconhece qual é a infraestrutura toda que tem por trás para eu poder ter o mundo na palma da minha mão, ter o mundo na palma da mão, fazer o Pix lá, poder jogar, poder me comunicar com o meu colega, poder chamar um Uber, né, poder fazer a transação lá com o Pix, poder comprar a criptomoeda. Só isso se faz por meio das telecomunicações. Né? E a gente tem um pouquinho mais de tempo, né? Antes era pegar o celular sem fio, já era uma grande tecnologia. Deixar né? a bateria carregando. Carregando ali, né? Aquele telefonezão grande, e tu mandar um SMS, né? Conseguir mandar para o outro. Que, na verdade, Joel, desculpa, Fabiano, a gente ainda, nós pegamos certamente essa tecnologia do BIP. Do BIP ainda. Né? Que era ali, né? O pessoal talvez não conheça, né? Mas assim, já era alguém que tá, né? Dizia ali o número de alguém que tá tentando falar contigo. Depois teve um outro BIP também, que era uma mensagem breve, que tu conseguia deixar, que era quase tinha, como é que era o nome tu recebia, que tu pagava por palavra. Por caractere? O SMS? Não, a físico, não era carta, tu recebia um telegrama. O telegrama. Tinha um BIP, que ele era quase o avanço do telegrama, porque era umas frasezinhas curtas, assim, né? Liga pra sua mãe, sei lá, algo assim, estou chegando em casa. Já era... Assim, eu me lembro de um tio meu que era médico e ele usava aquele bipzinho do lado, né? Exato. Ele dizia assim, é o Hospital X que tá me chamando, tô indo. Exato. Sabe? Então não sabia nem o que era, mas era o Hospital X que mandou a mensagem para ele saía para aquele hospital lá para ver o que era. Era uma forma de comunicação tecnológica, né? Então já era alguma tecnologia sem fio, né? Mas a gente dizer que aquele nosso telefonezinho que a gente discava lá, né? E ia ser sem fio, né? A gente olhava nos filmes, né? Imagina! Os Jacksons, aquele, né? Maravilhoso. A gente achava que aquilo Lembro que eu sempre pensava que os Flintstones eram o passado, os Simpsons eram o presente e os Jetsons eram o futuro. Os carros voando. Mas sabe que até hoje os médicos utilizam, Fabiano, tem alguns casos que utilizam ainda o BIP. Jura? Utilizam ainda o BIP. Então, a tecnologia... O Grey's Anatomy revela que sim. Não, ele existe ainda. Eles ainda utilizam, porque a tecnologia em si, claro, ela vem evoluindo, mas às vezes ela não anula, uma não anula a outra, né? Então, elas se complementam, né? Hoje, nós estamos... o que se deve a essa evolução toda, né? A questão da convergência, porque... Antigamente, quando a gente tinha ali, na nossa época de infância ali, tu tinha lá uma rede de sistema de TV, então tu tinha que ter toda uma rede de telecomunicações exclusiva para o sistema de TV. Tu tinha as rádios, uma rede exclusiva para o sistema de rádio. A telefonia, uma rede exclusiva para a telefonia. Depois lá, aqui no Brasil, em 2000, 2001, surgiu a internet, também uma rede exclusiva para a rede de internet. E aí, com o advento da transmissão por pacotes, né, essas tecnologias elas estão passando por uma convergência, onde eu consigo, por meio de uma única tecnologia, colocar todos esses serviços e integrar para o cliente final. Lá, internet de escada, fazia aquele barulhinho para conexão, né? Gente, conectava depois da meia-noite para pagar um pulso só. Ou tava lá trabalhando, né? Tava lá de papo na internet. E a mãe levantava o telefone, assim, já caía a conexão. Caía tudo, né? Então, Gente, os jovens queridos que estão nos assistindo, deem um Google, precisam entender do que a gente está falando. Né? Imagine o seguinte, você se conectando a uma velocidade de 56 kilobits por segundo, que é 56 mil bits por segundo. Né? E hoje nós falamos em receber em casa 500 megabits por segundo. Nossa, gente. Né, que são 500 milhões de bits. Então, imagina, antes nós transmitíamos a 56 mil bits, hoje nós temos 500 milhões de bits de capacidade de enviar de receber essa informação
da internet, né? Então foi uma evolução Para abrir a fantástica, foto né? era quase um quebra-cabeça no Gente, computador, eu né? ia Ela falar ia sobre montando, baixar né? música, lembra? A gente botava pra baixar uma música e assim, ia dormir. Deixava, né? Ia dormir. Deixava. Deixa lá, uma hora vai terminar. Aí tu tinha uma música no outro dia, né? Uma música, não era... Spotify, gente, sintam-se abençoados, querida geração que ouve Spotify, porque, né, na nossa época não era bem assim. Meninos, então pra gente encerrar, como eu sempre digo, é o momento que eu não gosto. É o momento que eu não gosto do programa é esse. Eu tenho que acabar. Tem que acabar. É isso. Mas pra gente encerrar, então... Mas não é por falta de telecomunicações que tu vai encerrar, Mas né? Nem jamais. por falta de internet, E né? nem por falta de comunicação, né? Porque a isso gente aí. teria ainda muitos assuntos pela frente. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre novidades na área. Assim, o que a gente pode esperar daqui pra frente sobre a área de telecomunicações? Com a chegada da tecnologia 5G tem uma expectativa grande. Eu tô bem ansiosa para esse momento. possa ter mais agilidade, né? Principalmente em situações que se exige mais da internet, né? Então a gente espera que isso seja compartilhado, principalmente nos grandes centros, em breve aí, né? Porto Alegre já está entrando nessa banda 5G aí, né? Então, mas ainda a gente precisa caminhar um pouquinho mais, né? Tem arroz com feijão para comer ainda. Eu podia dizer que tem muitas oportunidades de negócio e de oportunidade de emprego, inclusive, né? Que legal. o Joel, como coordenador dessa área toda, aí ele recebe todo dia, né? A gente comenta, estamos pedindo... Não tem profissionais mão de obra qualificada. Então o Senai está ali, procurem, nos liguem, vão lá fazer uma visita, querem conhecer um laboratório de ponta, isso dito pelos gerentes das grandes operadoras que nos visitaram, né? Legal. Que são laboratórios que eles nem imaginavam que tivesse dentro do Senai, né? Então a gente está com a estrutura e o Senai está ali para contribuir para que a gente possa manter essa tecnologia ativa e funcionando e ajudar na implantação aí do 5G. Que é extremamente necessário. É importante, né? para todos, né? O desafio é grande, tu perguntaste da questão das oportunidades, né? Principalmente para os jovens ali, ou até mesmo para aquele que quer migrar de área, né? Então, existe um mundo de oportunidades, né? Porque tudo isso que nós estamos vendo aí, essa revolução das inteligências artificiais, né? Está surgindo uma série de oportunidades ali para preparando, né, pessoas que saibam inserir os dados, fazer as perguntas certas para as inteligências artificiais, para poder ter realmente a resposta correta ali, né? Então, vale muito a pena estudar essa parte de redes de computadores, de transmissão de longa distância, das telecomunicações, as próprias comunicações via satélite, né? Hoje a gente tem aí o GPS. O GPS também é uma forma de uma comunicação de longa distância. Aliás, me tornei 100% dependente do GPS, admito. Não vou nem na esquina sem ligar o GPS. E assim como por exemplo, a agroindústria também está dependente disso. Todos nós, né, estamos dependendo muito disso. Assim. Nós temos também a questão da evolução da indústria 4.0, que nós chamamos, né, que é a integração dos sistemas industriais para ganhar realmente em produtividade das empresas. Né? Então, existe ali uma oportunidade de automação dessa indústria, da comunicação interna das máquinas da indústria e de pegar esses dados, transmitir eles para longa distância, para profissionais que saibam pegar esses dados, analisar, transformar esses dados em informação. Então, tem uma gama de oportunidades aí que é um mundo que nós ainda não sabemos quais serão as necessidades que nós teremos. Então, tá aí quem estiver aí na vanguarda, né, a oportunidade é agora de entrar no setor, porque tu vai ser o pioneiro, vai conseguir explorar todas essas facilidades e poder realmente ganhar dinheiro com isso, né? Que é o que todos nós esperamos. Quem entra agora nessa área daqui 40 anos vai dizer que começou quando tudo era mato. Já que eles são pioneiros, vão desbravar esse mundo. Ou que tudo era cabo, né? Vai ter que sumir esses cabos aí com o tempo, né? Perfeito. Gente, muitíssimo obrigado. Acho que agradece. Foi bastante didático uma aula, é sempre muito bom aprender essas coisas. E já sabia, né, mas assim, conhecer ainda mais o que o Senai de fato proporciona para a nossa área do Coletiva de comunicação, mas principalmente para telecomunicações que está aí, eu insisto,
no dia a dia da gente, muito mais do que a gente pode perceber. Então, muitíssimo obrigada pelo papo e pelos ensinamentos compartilhados. Acho que agradece a oportunidade e ficamos à disposição lá, se quiserem visitar o Senai, tudo isso que a gente falou para comprovar. Vou lá só de curiosa, gente. Vai lá para conhecer, né? Vou lá. Estamos abertos lá. Nós agradecemos também, Márcia, a oportunidade. Os nossos alunos nos procuram lá hoje, diante de todas essas possibilidades que eles têm dessas oportunidades, eles ficam até com dúvida, o que é que eu posso fazer? Como é que eu entro no mercado de trabalho? Como é que eu vou aproveitar todas as oportunidades? Porque ele não consegue enxergar em qual vertente que ele vai atuar. São muitas. São muitas. E lá nós conseguimos fazer um mapeamento do perfil dele e orientar ele, olha, tu pode ir por essa área, aqui essa área tem muitas oportunidades, porque nós fazemos essa interação com as empresas, então nós estamos ligando o aluno, né? Com ele com a vontade de trabalhar, nós com toda a infraestrutura e qualificação há já 82 anos, né, para poder formar esses profissionais, e a indústria lá querendo essa força de trabalho para colaborar com ela. Está literalmente conectando a teoria com a prática. Exato. E a gente pode garantir que o bom aluno vai sair empregado. Nem vai sair, ele vai estar no curso e já vai estar empregado, porque as empresas hoje melhores cenários, né, gente? Melhores cenários. E para vocês que ficaram conosco até aqui, muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo no ar. Você sabe, no Fala Mercado sempre tem conteúdo novo. Comenta, curte, compartilha. Eu te espero na semana que vem. Tchau, tchau.